Ano novo, vida nova? Verdade ou é mais uma frase feita? Vamos falar sobre isso hoje? Sobre vida profissional, sobre mudança, sobre planos? Fica aqui comigo, que esse é o assunto do vídeo. Oi, aqui é a Valéria Batagello. Sejam muito bem-vindos, que hoje nós vamos falar sobre vida nova, planos para um ano novo, para uma vida diferente. E aí eu fiz a chamada perguntando lá, ano novo, vida nova é verdade ou é mais uma frase feita? Tem muita gente que acredita que toda vez que vira o ano, tem muita gente com expectativa nova e acredita realmente num recomeço. Por isso tem aí um monte de gente fazendo as metas para o próximo ano. É sempre uma tradição, um ponto de virada realmente da pessoa, né? Tem muita gente que acredita nisso e segue essa rotina, esse ritual sempre. E tem gente que já não acredita nisso, fala, olha, virou o dia 31 para o dia 1º, é a mesma coisa, nada acontece. A mesma coisa acontece com toda semana, com todo início de mês. Então, na verdade, a frase, né, a chamada para o ano novo é sim um ponto de virada, porque é claro que a gente vira e começa uma nova etapa de começar a contar os meses de novo, e é assim que funciona, é assim que a gente, que tudo acontece, que a gente conhece desde que a gente era criança, que a gente começou a entender como é que eram as coisas de um dia depois do outro. E aí a gente aprende já na escola, cada vez que passam os meses, né, o trimestre, por exemplo, que você faz provas e passa para a próxima fase, então a gente entende como é que as coisas vão se medindo e acontecendo para que a gente tenha a oportunidade de melhorar. A gente aprende a seguir. Então, né, quem é que nunca viveu isso na infância ou continua vivendo isso se continua estudando, de acontecer, de ir acompanhando suas notas aí enquanto faz as provas, entrega seus trabalhos e depois em algum momento olha e fala, nossa, nessa matéria não estava tão legal, eu vou ter que me esforçar aqui um pouquinho mais nesse caso para poder fazer uma prova melhor, para ter uma nota melhor, para voltar aquilo que eu espero que aconteça e o jeito que eu vou fechar o meu ano, né? E foi assim que a gente aprendeu que a gente tinha que fazer tudo isso para fechar o ano bem, para passar de ano, né? Então isso vem realmente de uma tradição grande, de realmente aprender como é que a gente tem que manter as nossas rotinas, as nossas metas, os nossos objetivos em ordem para poder encerrar o ano e partir para o próximo. E aí quando a gente cresce, a gente vai trabalhar, as coisas continuam acontecendo assim. E aí na nossa vida pessoal também acontece assim, né? A diferença é que algumas pessoas se pegam mais nesses pontos da virada, de recomeço e tudo mais, e outras pessoas não se importam muito. E aí a chamada que eu queria fazer aqui hoje, né, a reflexão, o ponto mais importante que eu entendo para a gente conversar aqui hoje é, você entende o recomeço como um recomeço de verdade? Porque na verdade a história do recomeço, do planejamento, das metas, de definir alguma coisa nova é sua com você. Não adianta nada, você pode fazer isso na cabeça ou fazer isso no papel, fazer uma lista imensa de planos para que ele aconteça durante esse ano ou para os próximos anos, não importa, mas se nada aconteceu, de quem é a responsabilidade, né? Quem que definiu que aquilo deveria acontecer e aí por que as coisas não aconteceram? Então, nessa hora, as pessoas que entendem que nada muda de verdade quando acontece é porque elas não se planejam realmente para fazer as coisas crescerem, evoluírem, né? Saírem de onde estão. E aí eu sempre costumo dizer isso por aqui, com certeza você já me ouviu. Se a gente não faz nada novo, nada diferente acontece. O resultado é sempre o mesmo, né? Então, aí pensando no ano novo, que eu acho que essa é a chamada legal, eu acho que é um ponto importante de partida, e se você não fez isso ainda, tá na hora de fazer, tá em tempo de fazer, que é repensar sobre como estão as coisas na sua vida. E aqui o foco é profissional, então nós estamos dando uns passos, a gente vinha falando aí sobre algo um pouco mais específico, de profissão e tudo mais, mas nós vamos dar um passinho para trás para perguntar agora o seguinte, como é que está a sua vida profissional?
Como é que está a sua carreira? Você entende que você tem uma carreira? Afinal de contas, se você trabalha, você tem sim uma carreira, né? Você começou a trabalhar em alguma coisa, você está inserido num formato, num padrão que as empresas adotaram de realmente seguir cargos e seguir uma série de coisas. Então, isso é assim que funciona no mundo empresarial. Se criou, inclusive, né, planos de cargos, descrições de cargos, que é a forma de você adotar e entender a similaridade daquilo para poder se comparar com os outros lugares. Ou seja, se você entende que você é um engenheiro, um analista, não importa qual é, você sabe que essa mesma função existe em outro lugar e você sabe qual é o próximo passo, porque isso já foi desenhado por alguém no passado, as empresas adotaram, isso acabou sendo assumido pelas pessoas como algo que funciona em todos os lugares, é fácil da gente se localizar. Então, como é que está a sua vida profissional? Você já sabe como é que está. Você está satisfeito? Você está feliz? Tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente? E aí pode ser um caminhão de coisas. A gente pode pensar em satisfeito e feliz com salário, né? Remuneração, carga horária, local de trabalho, estilo do trabalho, né? Com quem você trabalha, se é uma equipe grande, se tem rotina, se não tem. Então tem uma série de coisas que você pode olhar para poder avaliar e entender se você está satisfeito ou não. Se você nunca pensou sobre isso, mas simplesmente no fim do dia ou no fim da semana sente que as coisas não estão tão legais, fala, nossa, vai chegar segunda-feira de novo, eu tenho que voltar para o trabalho. Então, assim, a reflexão e o chamado aqui é para você pensar o que é que não está legal. O primeiro passo para você decidir como é que você faz para avançar, para mudar, para ir para outro lugar diferente desse que você está, é entender o que é que não está funcionando bem. Porque afinal de contas, se a gente está num lugar e a gente se comprometeu a trabalhar com aquilo, o que a gente deve fazer e o que sempre funcionou para mim foi entrega tudo que você tem possível para aquele trabalho. Se você se comprometeu a fazer aquele trabalho, faça aquele trabalho da melhor forma possível. E isso a gente vai falar muito nos próximos vídeos sobre como fazer isso de uma forma cada vez melhor, para que você seja sempre muito bem visto e o próximo passo seja sempre possível, né? Você não tenha que fazer grandes mudanças nem grandes coisas, porque o próximo passo é sim possível. Então, esse é o primeiro ponto, né? Avaliou se as coisas estão legais ou nem tanto assim. Entendeu como é que está a sua vida profissional? Então, assim, você já tem plano de mudança ou você está entendendo agora que você precisa construir um? Se você está entendendo agora que você precisa construir um, então você precisa realmente terminar de avaliar, entender quais são os pontos principais. Agora, se você já tem planos de mudança, ele precisa de alguma coisa específica para que isso aconteça? Você já sabe onde é o próximo passo? E aí aqui vamos explicar um pouquinho melhor. Quando a gente fala em carreira, em evolução de carreira, em crescimento dentro da carreira, da profissão que você escolheu exercer, né? Vamos deixar de um jeito que fique um pouquinho mais fácil de entender. Se você já sabe o que é que você quer fazer, você escolheu aquilo que você está fazendo, você então deve ter algum próximo passo definido. Se você está numa empresa grande, você já sabe, porque normalmente já tem ali desenhado quais são os próximos passos. Entrei como auxiliar, eu posso ser analista, né, em algum momento, desde que eu aprenda aquilo que precisa ser feito. Se eu sou analista ou engenheiro ou assistente, tem uma série de outras profissões que daí você vai avaliar como júnior, pleno e sênior. Isso também a gente volta para falar depois com mais detalhes sobre como funcionam essas definições, mas enfim, você já deve conhecer, ou tem nível 1, 2 e 3. Então são as formas de entender a evolução daquele cargo, a evolução daquela profissão que você escolheu. Então, são os níveis que normalmente contemplam experiência e tempo dentro daquela função. Então, é uma maneira de deixar claro como é que você pode crescer dentro daquela atividade específica que você faz.
E aí a gente pensando mesmo em carreira, a gente pensando em administrar a nossa próxima carreira. Se a gente já sabe qual é o próximo passo, a gente precisa realmente avaliar se falta muita coisa, porque afinal de contas a gente só cresce. Essa é uma história bem importante, hein? Essa é uma parte muito importante desse check-up aqui que a gente está fazendo sobre carreira e mudanças, tá? A carreira, a responsabilidade da carreira é individual de cada um, certo? Então a minha carreira cresceu de acordo com aquilo que eu fiz por ela e a sua também vai crescer de acordo com aquilo que você fizer por ela. Então, se você entra em algum lugar e não faz nada diferente e simplesmente imagina que você deveria ser promovido porque afinal de contas você já está trabalhando há 1 ano naquela função, você precisa entender como é que as coisas funcionam naquele lugar, como é que as coisas funcionam dentro dessa empresa. A empresa pode ser grande, pode ser pequena, não importa, mas você precisa entender como é que funciona isso. E se tem um próximo passo já definido, ou se não tem, mas você gostaria de galgar um próximo passo, você precisa entender o que é que falta para ter isso diferente, porque simplesmente tempo de casa, tempo de trabalho não é suficiente para garantir uma promoção, uma mudança de cargo, alguma coisa diferente, tá? Ele sempre vem acompanhado ou de uma mudança, uma evolução na atividade que você já faz, ou ele vem acompanhado realmente de uma transformação completa em você, em nível. Então, você precisa entender que essa evolução depende única e exclusivamente de você, tá? Antes de cobrar de outra pessoa, a gente tem que garantir que a nossa parte esteja bem feita. Então, assim, eu preciso de alguma formação específica para aquele próximo passo que eu quero dar? Eu preciso de algum curso, né? Não de formação exatamente, mas algum curso muito técnico e específico também para evoluir naquilo? Então, se eu preciso, depende de mim, depende da empresa, como é que funciona onde você está. Se depende de você, e normalmente eu costumo dizer o seguinte, nada mais importa do que a gente se preocupar com a nossa própria carreira. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou falar dela de novo, porque é uma história que cabe completamente nisso tudo que eu tô falando sobre assumir a responsabilidade da sua própria carreira. Eu trabalhei em empresas, né, por mais de 20 anos, e aí eu estudava inglês já há bastante tempo, tá? E fiz vários cursos, mudei de escola, mudei de professor, porque eu não conseguia me adaptar com os métodos e eu achava que era realmente, será que eu ia usar? Será que eu precisava fazer tudo aquilo? Eu sempre me questionava sobre a importância de continuar estudando ou não, tá? Até que em algum momento eu achei que eu estava com muito trabalho, que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar mais um curso, então eu achei que estava suficiente aquilo e estava tudo bem. Eu estagnei nessa hora de evoluir no idioma inglês. E aí, quando é que eu fui perceber isso? Quando tinha uma oportunidade de uma vaga muito específica, mas precisava falar o inglês fluente ou quase fluente, né? Precisava realmente ter uma desenvoltura legal na língua, porque ia ter contato, né? Ia se reportar, na verdade, para uma função, para um cargo, né, superior a mim, mas que ficava fora do Brasil. Então eu tinha que conseguir me comunicar de alguma forma. E aí eu não passei na evolução, na verdade eu praticamente não fui considerada naquela função naquela época. A pessoa foi contratada de fora porque eu não tinha inglês suficiente. E aí nessa hora eu achei o seguinte, que estava tudo bem. Tudo não é para todo mundo, não é assim que funciona? Ah, mas então, se não era para mim essa vaga, é porque não tinha que ser mesmo. Essa história de colocar a culpa em outras coisas que acontecem, né? Então, assim, não era para ser, então tá tudo bem, deixa que esse lugar não é para mim. Então, assim, foi essa avaliação que eu fiz logo naquele momento, tipo passando a mão na minha cabeça e deixando as coisas acontecerem. Até que não demorou, porque nunca demora comigo, é sempre assim. Demorou coisa de 2, 3 dias
para eu olhar para aquilo e falar assim, eu não acredito que eu estudei por tanto tempo e nesse momento em que o trem passou aqui nessa estação, eu não estava pronta para entrar nele. Eu não estava realmente preparada para evoluir na minha carreira como eu pretendia, inclusive, né? Então essa história de não, tá tudo bem, não era para mim, não é verdade, porque eu queria um crescimento, eu queria o próximo passo, mas não aconteceu porque eu não estava preparada. E aí nessa hora, aquela história de eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é um se vira nos 30. Eu passei a estudar na hora do meu almoço, eu fazia aula 3 vezes por semana na hora do meu almoço. Aí, essa história de não tinha dinheiro, a gente economiza em outro lugar, faz o que tem que fazer. E eu paguei o curso, inclusive com um professor particular, para que eu tivesse mais dedicação, tanto minha, direto na aula, tivesse mais tempo de aproveitamento durante a aula, quanto exatamente do professor me corrigindo naquilo que ele precisava. Então, olha só, quando precisa e quando a gente entende que precisa, quando a gente entende que é a nossa parte que está faltando, aí a gente sai correndo atrás. Mas imagine só, se eu tivesse percebido isso antes, né? E assim, vem daquela história de se tivessem me contado isso antes, talvez eu tivesse corrido atrás antes. Mas eu tentei, né? Na minha cabeça, até aquele momento, eu tinha tentado pra caramba, eu tinha tentado estudar, eu tinha tentado, mas não era pra mim, eu achava que não precisava de mais daquilo, até que eu senti que realmente fez diferença. Então, assim, essa é a primeira parte mais importante de, assim, não terceirize a responsabilidade da sua carreira. Então, nunca ache que as coisas não acontecem simplesmente porque alguém naquela época achou que não deveria me escolher, porque, né, podia ter me escolhido e depois eu aprendia. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam. As coisas acontecem se a gente está pronto, né? E se a gente está pronto, as coisas funcionam muito melhor, de uma maneira muito mais veloz. Então, essa é a avaliação principal. Você está pronto para o próximo passo que você já entendeu? Aqui a gente está falando se você já tem um plano de mudança. Se você não tem, você está escrevendo ele agora. Eu tenho certeza que você já está pensando nisso para poder avaliar quais são os passos que você precisa dar para estar pronto para quando o trem passar nessa estação aí na sua frente. Porque a gente não pode deixar para os outros, não. E aí, se você não tem planos ainda, não definiu suas metas ainda, mas você consegue imaginar se você já sonha com isso? Você sente esse desejo de estar em outro lugar, de ter resultados diferentes? Quando você vê alguém que está numa posição superior à sua, não no sentido, né, de superior de pessoa, mas assim, está já num cargo diferente do seu, você olha e fala, eu gostaria de ter aquele cargo um dia? Eu gostaria de ganhar mais um dia, de ter um salário melhor um dia, de ter benefícios diferentes. Eu gostaria de trabalhar numa outra empresa. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, se você já tem algumas chamadas dessas que aparecem na sua cabeça de vez em quando, fica atento, porque às vezes você não tem os planos ainda, você não sabe exatamente o que fazer, mas você já sonha com isso. E aí você sonha pensando só no resultado, mas aí tá na hora de aterrissar, colocar os pezinhos no chão e entender que para que isso aconteça, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ficar pronto. Porque na hora que as coisas acontecem e a gente está pronto, tudo funciona de uma maneira, é uma engrenagem, ela roda perfeitamente. Não tem como dar errado. E aí o tempo depende da gente, do quanto a gente está disposto a se esforçar por isso, a apresentar os nossos melhores resultados para que de verdade as pessoas enxerguem o nosso potencial. Porque o nosso potencial, ele existe. Só que as pessoas precisam saber que ele existe, não basta só a gente saber. E aí o mais engraçado é que muitas vezes acontecem das outras pessoas perceberem o nosso potencial, mas a gente achar que não tem. Sabe aquela famosa frase não, as perguntas que acontecem em entrevista de emprego e todo mundo fala assim, quais são os seus defeitos e suas qualidades? Defeitos eu sei dizer, eu sou muito perfeccionista. Esse é o básico que todo mundo responde. Aí quando fala em qualidade, fala assim, qualidade? Então, olha, eu sou muito dedicado, né? Enfim, não importa qual seja a pergunta e não importa em qual delas você normalmente tem mais dificuldades de encontrar, né? Normalmente a gente fala sobre defeitos de um jeito
um pouco mais fácil, mas na entrevista a gente tenta não dizer porque a gente acha que não deve expor o que é que está errado, mas assim, acontece muito normalmente, isso vem de toda a experiência que eu tive ao longo desses tantos anos trabalhando nessa área, é de entender que exatamente essa pergunta nem sempre vem por conta da resposta, ela vem muito mais para entender o seu posicionamento, o seu conhecimento de si mesmo, como é que você fala nessa hora. Tá ensaiado ou tá natural? Entende? Que assim, boa parte das coisas acontecem não necessariamente pela resposta que vem diretamente dela. Então, quando a gente pensa nessas perguntas, e aí eu estava falando sobre avaliar o nosso potencial ou não, muitas vezes acontece de outras pessoas virem dizer pra gente, olha, você faz isso tão bem, por que você não trabalha com isso? Você já faz, por exemplo, você está numa função júnior, né? E a pessoa fala, nossa, mas você já entrega tanto, por que você ainda não foi promovido? Né? E isso vai chamando a nossa atenção para olhar e falar assim, poxa, eu estou entregando mais e as outras pessoas estão percebendo e eu não estou? Então é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer, a gente tem que saber se entender para se colocar no contexto, porque simplesmente dizer todo mundo à minha volta foi promovido e eu não fui, não sei por quê, não vale a pena, não faz sentido. Isso não vai resolver os problemas, você simplesmente olhar para os outros e entender que isso aconteceu com outra pessoa, mas que com você ainda não aconteceu. Então essa responsabilidade de entender tudo isso é sua. Não terceirize isso, porque não adianta depois dizer que foi porque a outra pessoa não te deu oportunidade. É claro que algumas coisas acontecem na vida de todo mundo sobre ter oportunidade ou não, oportunidade passar e você não ser considerado. Acontece sim, mas na grande maioria não é isso não. A maior parte das vezes das coisas que acontecem são porque a gente estava preparado, porque a gente estava ali totalmente demonstrando o nosso potencial. Então assim, não basta você ser bom, você tem que parecer bom e mostrar que você é bom, né? Mas de verdade, não só falando. Nossa, mas eu sou bom porque eu entendo de tudo isso. Tá bom, então vamos sentar e fazer? Vamos sentar e executar essa atividade? Você consegue realmente executar tudo aquilo que você está fazendo? Tem que ser de verdade. Se não for de verdade, se não for genuíno de você, não adianta que isso pode passar da primeira vez que você contar uma boa história, mas da segunda vez não passa, porque não evolui, você não consegue entregar aquilo que você prometeu se você realmente não sabe do que você está falando. Por isso que não basta apenas se treinar em como falar melhor, em como falar bem numa entrevista ou em como conversar com o seu chefe para que ele ache que você é muito bom. Você demonstra isso no seu dia a dia entregando o seu trabalho. E aí, você já entendeu o que é que você precisa fazer. Você já está se situando aí de que você quer uma melhoria. A gente vai fazer isso com muito mais calma, com muito mais dedicação para cada um desses passos nos próximos vídeos, nas próximas sequências. Mas se você já está entendendo que alguma coisa precisa mudar na sua vida, você precisa entender o que é que falta. Falta uma formação, falta um curso técnico, falta um curso específico de uma ferramenta, falta o idioma, como eu contei do meu exemplo. Falta você mostrar a sua dedicação realmente no dia a dia de trabalho. Então vai pensando sobre isso, porque com isso você vai conseguir montar o seu plano e entender onde é que você está e para onde é que você vai. Porque afinal de contas, não adianta só a gente dizer que quer uma mudança, a gente precisa dar os nossos passos para que ela aconteça. Entendeu quais são as coisas que você faz bem? Entendeu se você está demonstrando isso de um jeito suficientemente bom para que as pessoas percebam qual é o seu valor? Entendeu qual é o próximo passo que você quer dar na sua vida, na sua carreira? Então assim, entendeu que você quer uma mudança, que você quer crescer? Então você precisa realmente partir para a sua parte efetiva da mudança, a sua parte de dedicação e comprometimento com você mesmo, para que as coisas funcionem mais rápido e numa direção mais correta, né? Tem aquela frase super famosa, hoje eu tô cheia de frase, né? Tem aquela frase também, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ok, então vamos para a parte prática do negócio. Vamos entender qual seria um passo a passo ideal, bem simples nesse momento,
para entender o que é que precisa acontecer? Então vamos lá que eu vou passar aqui com você por todos eles. Então o primeiro passo a gente já falou aqui, você precisa identificar quais são os requisitos necessários para dar o próximo passo que você espera. Qual é a sua promoção ideal na sua cabeça, né? O que você imagina agora para a sua carreira? É uma promoção? É uma transição total de área? Você quer mudar de área, mudar de atividade, mudar de ramo que você trabalha? É uma possibilidade. Então você precisa entender direitinho o que é isso que precisa. Você precisa daí traçar e direcionar os seus objetivos. Então, para onde você quer ir, o que é que precisa fazer para chegar lá, estabelecer o tempo para alcançar esse objetivo. Então, tá bom, eu quero ser promovido, ou eu quero mudar de emprego. Em quanto tempo eu quero que isso aconteça? As coisas não acontecem exatamente na data que a gente propõe, mas se a gente trabalha para isso acontecer, a possibilidade é que tudo fique muito mais próximo das datas que a gente escolhe. Então, a gente decide se isso vai acontecer esse ano, se isso vai acontecer no próximo ano, e a gente trabalha para isso. A gente faz as nossas metas evoluírem, os nossos objetivos evoluírem com cada etapa que a gente definir como necessária para que aquilo aconteça. Aí a gente precisa apresentar as competências necessárias. Então, assim, se eu já entendi que na promoção que eu quero, do cargo que eu estou hoje para o cargo que eu quero alcançar, eu preciso de algumas competências diferentes daquelas que eu demonstro hoje, eu preciso estudar essas competências, começar a aplicar e apresentar isso de verdade no meu dia a dia. Então, apresento isso no meu dia a dia de trabalho para que eu seja avaliada dentro daquelas competências que são necessárias para aquilo que eu quero alcançar. Executando cada uma dessas etapas, você vai ver que você vai ficando cada dia mais próximo de estar pronto. Estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Não necessariamente a oportunidade já existe. Às vezes o seu desejo de promoção é para um cargo que hoje não está disponível. Mas assim, e quando ele estiver disponível, você vai estar pronto? Ou você vai só se lamentar de que de novo aconteceu e você não foi escolhido? Não pode. Você tem que estar pronto para essa oportunidade acontecer. Se de repente aparece uma vaga numa outra empresa, que é exatamente a vaga que você sempre sonhou, que você estava namorando, mas onde você está, ela não está disponível, mas aparece uma outra oportunidade. Você pode se candidatar para essa vaga? Você tem todas as competências já desenvolvidas? Está tudo em ordem? Você pode já se aplicar para essa oportunidade? Se você não pode, aí você volta para o seu plano, porque você precisa do passo a passo para realmente ficar pronto, ficar preparado. Para quando as coisas acontecerem, alguém bater o olho e falar, nossa, essa é a pessoa ideal para isso que eu estou procurando agora. Aí, o outro detalhe muito importante que precisa acontecer aqui é, você precisa ter um olhar muito crítico que combina com tudo que eu falei no início do vídeo, tá? No início desse vídeo de hoje, eu falei muito sobre avaliar o seu estado atual, avaliar quais são as suas pretensões de carreira, como é que você quer evoluir sua vida profissional. E aí, esse olhar tem que ser muito crítico de você com você mesmo. Claro que você pode procurar aí as pessoas próximas a você, que você confia, que podem te ajudar a enxergar melhor quais são as coisas que acontecem, né? Como é que você está se desenvolvendo. Tipo, olha, isso aqui eu acho que é algo que falta no meu dia a dia, na minha apresentação de competências, na forma como eu desenvolvo o meu trabalho. Se tem alguém que você confia, pergunta, você acha que realmente está faltando isso? Ou está faltando mais alguma coisa e eu não estou enxergando? Então, esse olhar crítico e pedir ajuda para avaliar tudo isso é muito importante. Não deixe que as coisas simplesmente aconteçam e você ache que está tudo em ordem, que aquilo não era tão importante. E se é importante, se alguém está avaliando isso, quem determina é a pessoa que está contratando, não é você. Então, não adianta você falar assim, mas nem era, no meu caso, por exemplo, mas nem era tão importante, por exemplo, naquela ocasião, ter o inglês fluente. Eu conseguiria me comunicar no inglês que eu tinha, né? Na proficiência que eu já tinha da língua. Não sou eu que avalio. Quem avalia isso é quem precisa, quem determinou que aquela vaga está aberta. Quem determina quais são os requisitos é a empresa.
é o chefe do setor, né? É o dono da vaga. Então não é o candidato que determina. O candidato ele tem que estar pronto. O candidato vai ser avaliado e comparado com outras pessoas tão prontas quanto ele para aquela situação que está sendo exigida. E aí é que realmente esse olhar crítico faz um sentido gigante. E eu sempre falei aqui sobre o meu jeito de desenvolver tudo isso, de trabalhar, de estar sempre querendo aprender o que mais estava acontecendo. Eu queria entender como é que as coisas terminavam da onde eu estava, né? Eu já contei essa história, que eu comecei trabalhando na área de departamento pessoal e eu fazia registro de funcionário que entrava na empresa. Mas eu queria entender o que acontecia depois, né? Para onde, tá bom, eu preenchia uma ficha e ele assinava. Para onde ia aquilo? Para quem que usava aquelas informações? Eu colocava lá salário, cargo, data de admissão, o que mais acontecia dentro do departamento? Então eu queria entender, eu queria aprender onde é que estava tudo aquilo, o que que acontecia depois. E cada vez que eu aprendia mais uma coisa, eu assumia um pouco mais de responsabilidade, porque eu pedia para fazer parte daquilo. E aí, com isso é que eu fui aprendendo. Então, essa experiência, essa demonstração da competência. Então, eu fui lá de curiosa tentar aprender o que a pessoa fazia com aquela informação que eu gerava no início, né, com a admissão do funcionário. E aí, depois eu tinha que demonstrar que eu sabia fazer aquilo para que eu fosse considerada numa nova distribuição de tarefa, para que eu fosse considerada, por exemplo, para substituir alguém durante um período de férias. E para que eu fosse considerada como uma pessoa apta para ajudar naquela atividade quando ela estivesse disponível, quando precisasse de mais ajuda para fazer aquilo. Então, nesse momento, sim, eu estava preparada para ajudar naquilo, porque eu já tinha participado, eu já tinha ido ali do lado e oferecido a minha ajuda e feito a minha parte de aprender. Então, o aprender, o estar pronto é que torna você mais preparado para as situações que aparecem. E aí, quando a gente fala de verdade, então, de crescimento na vida profissional, de crescimento de carreira, de desenvolvimento de carreira, de transição de carreira, não importa o nome que você está dando para tudo isso agora, o que importa é, você quer evoluir no trabalho que você está fazendo. Se você quer evoluir, você precisa passar por esses passos, passar por cada um desses passos que eu falei agora. E aí, definidas todas as estratégias, né? Você já entendeu o que é que está faltando, você vai passar por cada um desses obstáculos, mas de uma forma consciente, de que é importante aprender para que você esteja preparado, né? Se você não passar por tudo aquilo, é um obstáculo, eu vou ter que acumular mais alguma coisa agora, mas assim que a oportunidade bater na minha porta, eu tenho certeza que eu vou estar pronto. Então, definir o método e o objetivo, cumpra cada um deles e entenda que isso pode acontecer. Então, assim, falei de uma forma muito geral, mas muito geral mesmo, muito, eu diria, rasa, sem aprofundar em nenhum dos itens, porque a ideia aqui hoje é colocar você numa posição de avaliação da sua vida profissional. Pensar nessa renovação de ano, que é a hora mais propícia para fazer isso, é olhar para tudo isso e a gente definir o que é que a gente espera para esse novo ano. Então, assim, já entendeu que você quer mudar de carreira? Já entendeu que você quer ser promovido? Já entendeu que você quer mudar de emprego, de empresa? Já entendeu que você quer mudar totalmente de profissão? Não tem nada a ver com essa área que você trabalha agora? Ou até um pouquinho mais avançado. Você já entendeu que você sabe fazer tudo isso que você faz hoje tão bem e que você quer trabalhar para você mesmo? Tudo isso é gestão da sua carreira, porque o trabalho a gente faz através de uma profissão que a gente desenvolve, através de um cargo que a gente executa, e isso pode ser dentro de uma empresa e pode ser fora. Então, as possibilidades de mudança são imensas. Tem muitos caminhos, você só precisa escolher qual deles faz mais sentido para você, qual deles é aquele que você quer trilhar e por qual deles você entende que passar pelos obstáculos vai ser parte do processo, é só parte do processo. Quando a gente entende que aquele caminho é o nosso, quando a gente entende para onde a gente quer ir, a gente sabe exatamente quantas horas dura para chegar até lá, quantas horas é essa viagem para a gente terminar de chegar.
Então, assim, eu espero que você consiga fazer essa avaliação agora. Eu espero que você entenda qual é o seu momento profissional. E se você está pensando numa mudança de carreira, se você precisa de ajuda para entender qual é a sua mudança de carreira, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Então, obrigada pela companhia e a gente se vê já já. Tchau, tchau!